Você já percebeu como, com o passar do tempo, o nosso corpo começa a reagir diferente aos alimentos? Aquela comida que antes parecia inofensiva, de repente começa a pesar. Dá azia, inchaço, cansaço, até dores que a gente nem associa com a alimentação. E o mais curioso, muitas vezes, esses desconfortos estão vindo de alimentos que sempre achamos saudáveis. É por isso que eu quis sentar hoje aqui com você para ter essa conversa, porque cuidar da saúde depois dos 60 não é só sobre remédio, consulta ou exame, é também sobre olhar com carinho para o que a gente coloca no prato. Você sabia que alguns vegetais que parecem super inofensivos, até recomendados por muita gente, podem estar fazendo mais mal do que bem para o nosso corpo nessa fase da vida? Pois é, parece estranho, eu sei, mas tem uma explicação, e é disso que a gente vai falar hoje. Não é sobre fazer dieta maluca, cortar tudo e viver de folhas. É sobre consciência, saber o que ajuda e o que atrapalha. Pequenas escolhas, sabe? Daquelas que a gente faz todo dia, sem nem perceber. E que, quando mudadas com carinho, fazem uma baita diferença no bem-estar, na disposição, no humor, até no sono. Outro dia mesmo, uma amiga me contou que andava se sentindo sempre estufada, meio sem energia. A primeira coisa que ela pensou foi, deve ser a idade. Mas não era. Quando ela tirou um certo vegetal do almoço, um que ela comia todo dia achando que estava fazendo bem, tudo mudou. E não foi mágica, foi informação. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o corpo muda, o metabolismo muda, a digestão fica mais lenta, o intestino mais sensível, e alguns alimentos que antes eram tranquilos, agora podem ser pesados, inflamatórios ou até interferir na absorção de nutrientes. Um desses vilões disfarçados é a berinjela. Pois é, muita gente adora, e com razão. Ela tem fibras, tem pouca caloria, parece uma aliada da saúde. Mas o que pouca gente fala é que ela tem uma substância chamada solanina. Esse nome feio aí é um tipo de toxina natural que pode irritar o sistema digestivo, causar dores nas articulações e, em algumas pessoas mais sensíveis, até atrapalhar a memória e o humor. Não precisa se assustar, não é veneno, mas também não é algo que um corpo mais maduro aguenta todo dia, como se fosse água. E o tomate? Ah, o tomate, presente em saladas, molhos, sanduíches, tão comum na nossa cozinha. Mas ele também tem solanina. E mais, é muito ácido. Para quem tem refluxo, gastrite ou sensação de queimação no estômago, ele pode ser um verdadeiro gatilho. Já pensou que aquele desconforto depois do jantar pode estar vindo de um simples molho de tomate? Outro que engana muita gente é o pimentão. Colorido, bonito no prato, mas para boa parte dos idosos ele é difícil de digerir. Dá gases, estufa, atrapalha o sono. Tem gente que passa a noite com o estômago roncando só porque comeu pimentão no jantar. A casca dele é dura, fibrosa demais, e isso pesa no intestino, que já está mais lento. E olha, não é para demonizar esses alimentos. Eles têm seus benefícios sim, mas é como aquele par de sapato que a gente adorava e agora já não se encaixa tão bem no pé. Não é que ficou ruim, só não é mais pra gente. Aliás, você já se sentiu mais cansada depois de comer, ao invés de sentir energia? A comida devia dar força, não tirar. E é isso que começa a acontecer quando a gente insiste em manter no prato aquilo que o corpo já não quer mais. Às vezes, o corpo fala baixinho, um incômodo aqui, uma dor ali, o intestino que não anda bem. E a gente precisa aprender a escutar. Tem uma senhora que me contou com brilho nos olhos como se sentiu 10 anos mais nova depois que parou de comer certos vegetais à noite. Ela não mudou mais nada, continuou comendo bem, caminhando de manhã, dormindo no mesmo horário. Mas a leveza que ela sentiu no corpo foi como tirar um peso invisível que ela nem sabia que carregava. E isso, olha, me marcou, porque mostra que envelhecer bem não tem nada a ver com aceitar o desconforto como se fosse normal. Tem a ver com se observar, se cuidar, se escutar. A gente não tem mais tempo a perder com o que não faz bem. Falando nisso, você já prestou atenção no que o milho faz com seu corpo? Aquele milho cozido na manteiga, que parece inocente, pode ser delicioso, mas o milho é um dos vegetais mais difíceis de digerir. Cheio de fibras duras, fermenta fácil no intestino e ainda tem muito amido, o que pode atrapalhar o controle do açúcar no sangue. E para quem tem tendência à glicemia alta, ele é mais traiçoeiro do que parece. Sabe o que isso tudo me mostra? Que a gente precisa tratar o prato como um aliado, não um inimigo disfarçado. Escolher o que entra no corpo com o mesmo carinho com que escolhemos um presente para alguém querido. Porque no fundo, é isso que estamos fazendo, presenteando o nosso corpo com bem-estar, com leveza, com mais dias bons. E isso me lembra de outro alimento que muita gente ama, mas pode estar atrapalhando mais do que ajudando. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu te contar algo que pode mudar a forma como você enxerga o que come.
Você já percebeu como, às vezes, a gente insiste em comer uma coisa só porque ouviu a vida inteira que era saudável? É quase como uma herança daquelas que a gente não questiona. Mas sabe, saúde depois dos 60 não é mais sobre seguir regras antigas. É sobre escutar o próprio corpo, sobre adaptar a alimentação ao que ele precisa agora e não ao que servia há 20, 30 anos atrás. E é por isso que a batata inglesa merece nossa atenção. Quase todo mundo cresceu comendo batata. Cozida, frita, em purê, ela está em tudo. Mas apesar do gosto neutro e da textura macia, ela tem um índice glicêmico altíssimo. Isso significa que, ao entrar no corpo, vira açúcar muito rápido. Para quem tem pré-diabetes, diabetes ou apenas quer evitar picos de energia seguidos de cansaço, ela é uma armadilha. Tem gente que almoça arroz, feijão, bife e batata e acha que está fazendo uma refeição equilibrada, mas na prática pode estar colocando combustível demais de uma vez só. O resultado? Moleza, sono e aquela sensação de barriga estufada que acompanha a tarde toda. Se você já sentiu isso, sabe do que estou falando. E por falar em comida pesada, tem um vegetal que muita gente associa com saúde e que na verdade pode causar bastante desconforto, a couve-flor. Sim, ela mesma, rica em fibras, cheia de nutrientes, mas também super fermentativa. Isso quer dizer que, ao ser digerida, ela libera muitos gases. E vamos ser sinceros, ninguém quer passar o dia com a barriga estufada, sentindo desconforto e tentando disfarçar. A mesma coisa vale para o brócolis. Por mais verdinho e fit que pareça, ele é outro campeão em causar gases e inchaço. Tem quem coma no jantar achando que está fazendo uma boa escolha e depois passa a noite rolando na cama, com o estômago trabalhando mais do que devia. Claro que tem gente que não sente nada, mas se você tem notado o intestino preso, barriga inchada ou aquela sensação de estar sempre cheio, vale a pena fazer o teste. Ficar uma semana sem esses alimentos e observar como o corpo reage. Às vezes, é só isso que falta para melhorar a digestão, o sono, o humor. E tem um detalhe importante que pouca gente comenta. Muitos desses vegetais são mais difíceis ainda quando comidos crus. A digestão fica mais lenta, o corpo precisa de mais esforço para quebrar as fibras. Cozinhar no vapor, refogar levemente, tudo isso ajuda. Mas se mesmo assim o desconforto aparece, talvez seja a hora de dar um tempo. Uma senhora que me ouve sempre me disse certa vez: eu achava que era normal me sentir empanturrada depois das refeições. Quando cortei só o brócolis e a couve-flor por uns dias, foi como se eu tivesse tirado uma mochila pesada das costas. Dormi melhor, acordei mais leve. E é esse tipo de depoimento que me faz querer continuar essa conversa com você. Porque não é sobre cortar tudo da vida, é sobre testar, sentir, ajustar. Como quem muda um móvel de lugar na sala para circular melhor. Pequenas mudanças, sabe? Agora, deixa eu te falar de uma coisa que parece boba, mas faz toda a diferença. A forma como a gente come. Já reparou como a pressa rouba o prazer da comida? Mastigar devagar, saborear cada garfada, escutar o corpo quando ele diz chega, isso muda tudo. Porque às vezes o problema nem está só no alimento, está na quantidade, na hora do dia, no jeito como foi preparado. Uma dica simples que pode ajudar muito: evitar esses vegetais mais pesados à noite. Mesmo que você não queira cortar, tente comer pela manhã ou no almoço. À noite, o corpo já está mais lento, a digestão mais devagar. Comer leve ajuda a dormir melhor, acordar disposto, sem aquela sensação de que passou a madrugada digerindo. E olha, eu sei que nem sempre é fácil mudar o que a gente está acostumado a comer há tantos anos. Às vezes tem lembrança envolvida, tem afeto, tem o gosto que lembra infância, família, momentos bons, e tudo isso importa. Por isso, nunca é sobre cortar com dor, é sobre escolher com carinho, trocar o que incomoda por algo que acolhe. Se aquele milho cozido na manteiga te faz lembrar das festas juninas com os netos, mas hoje te dá desconforto, que tal experimentar fazer ele em menor quantidade, com menos gordura ou só em ocasiões especiais? Não é sobre perder memórias, é sobre cuidar do corpo que vai te permitir criar muitas outras. Sabe, tem algo bonito nessa fase da vida, a liberdade. A gente já não precisa mais provar nada para ninguém. Pode escolher o que faz bem e deixar de lado o que não faz, sem culpa, sem pressão, sem pressa.
E se tem uma coisa que faz bem, é ter essas conversas sinceras, porque ninguém merece envelhecer carregando peso de alimentos que parecem bons, mas já não servem mais. E falando nisso, tem mais um vegetal muito comum, presente em várias receitas, que pode estar mexendo com sua digestão sem você perceber. E talvez ele esteja aí na sua geladeira agora mesmo. Mas antes de te contar qual é, deixa eu te dizer uma coisa importante. Você sabe qual é esse vegetal que muita gente tem em casa, usa todo dia e nem imagina que pode estar atrapalhando a saúde, especialmente depois dos 60? A cebola! Isso mesmo! A nossa velha conhecida, que vai no arroz, no feijão, no refogado, no molho, parece inofensiva, mas pode causar um monte de reações no corpo mais maduro. A cebola tem compostos sulfurados, aqueles que fazem a gente chorar quando corta e que, no estômago mais sensível, podem provocar gases, azia, refluxo e até mal-estar. E o mais curioso, quanto mais crua, pior. Muita gente gosta dela na salada, em rodelas, com vinagre, mas para quem já tem o sistema digestivo mais lento, isso é um peso a mais que o corpo não precisa carregar. Às vezes, trocar a cebola crua por uma versão bem cozida ou simplesmente reduzir a quantidade já muda tudo. E tem tanta erva gostosa que dá sabor aos pratos sem causar esse tipo de desconforto. Alecrim, manjericão, cebolinha, vale experimentar. Agora, repara numa coisa. Todos esses vegetais que a gente conversou aqui hoje têm o mesmo padrão. São alimentos que, apesar de parecerem saudáveis, exigem muito do corpo para serem digeridos. E, com o passar dos anos, o nosso corpo quer justamente o contrário: leveza, facilidade, gentileza. Porque cuidar da saúde não é só evitar doença, é criar bem-estar, é acordar com disposição, é não ter medo da comida, mas também não aceitar qualquer coisa no prato só porque sempre foi assim. E tem um detalhe que talvez seja o mais importante de todos: cada corpo é único. O que pesa para mim pode não pesar para você. O que me faz mal hoje pode ter me feito bem no passado. O que importa é escutar, observar, testar com calma. A gente passa tanto tempo ouvindo o que os outros dizem sobre o que é saudável, que às vezes esquece de ouvir o que o nosso próprio corpo está tentando dizer. E ele fala, viu? Com sinais sutis, um cansaço que não passa, um desconforto depois do almoço, uma noite mal dormida, uma roupa que aperta do nada. Tudo isso é o corpo pedindo ajuda, com delicadeza. Mas a boa notícia é que quando a gente começa a escutar, tudo muda, de verdade. E não precisa de dieta da moda nem cardápio mirabolante. Precisa de escolhas conscientes, de simplicidade, de carinho com você mesmo. Porque depois dos 60, o tempo ganha outro valor. Não dá mais para desperdiçar energia com aquilo que nos puxa para baixo, mesmo que venha disfarçado de alimento saudável. A sua saúde vale mais do que uma tradição, vale mais do que um gosto, vale mais do que um hábito antigo. E olha, não importa se você tem 60, 70, 80 ou mais. O que importa é que ainda está aqui, com vontade de aprender, de cuidar, de mudar. E isso já diz muito sobre você. Diz que ainda há tempo, que você ainda se importa, que está escolhendo viver com mais consciência. Então, se alguma coisa do que eu disse aqui hoje fez sentido para você, experimente. Faça o teste por uma semana. Tire da sua rotina esses vegetais que conversamos. Observe, sinta, veja como seu corpo responde. E se quiser, depois me conta aqui nos comentários o que mudou para você. Qual desses alimentos você comia todo dia e nem imaginava que podia estar atrapalhando? Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, alguém que também pode se beneficiar dessas informações simples, mas poderosas. Às vezes, é só isso que uma pessoa precisa para começar a se cuidar de verdade, uma conversa como essa, um carinho em forma de palavra. E se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração, porque escolher escutar, aprender e refletir já é um grande passo. Um passo na direção de uma vida mais leve, mais consciente, mais feliz. A vida depois dos 60 ainda pode e deve ser cheia de energia, escolhas e alegrias. A gente não precisa aceitar o cansaço, o esquecimento ou a dor como parte obrigatória do envelhecimento. Existe outro caminho. E ele começa com atitudes simples, começa com o que a gente coloca no prato, começa com você. Se cuide, se ouça e, acima de tudo, se respeite. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!